Queria dar um oi especial para todos vocês que estão aqui. Queria agradecer a participação. Quero dizer que hoje a gente está no Zoom e no Facebook, mas eu também estou aqui transmitindo bem porcamente pelo Instagram, porque eu sei que tem a galera do Instagram que participa. Então, eu já estou vendo que o João Vitor está no Instagram. João, mas se você quiser entrar no Facebook, entra também. Ué, Edma, o seu tá no mudo? Queria... Tá. Não. Estava. Então, queria agradecer a participação, primeiramente. Primeiramente, queria agradecer a participação da Edma, minha amigona, que a gente já se conhece há 30 anos. Nossa, amiga, chegamos naquele dia que agora a gente fala, quantos anos você tem? 30 anos. E o meu irmão querido Danilo, meu companheiro de jornada, de vida, de lives, está sempre comigo ali. Eu falo, vamos fazer uma live, ele topa qualquer parada, então também queria agradecer, meu irmão Danilo. E queria começar, então, nossa live, uma pergunta. Cadê o Jupe? Cadê o Jupe? Aí eu não sei. Queria começar uma pergunta bem genérica, assim. Queria começar primeiro com Danilo. Como que você está se sentindo? Como que você está? Porque a última live que a gente fez, você não estava tão legal. Então, queria que você falasse como que você está se sentindo. Boa noite a todos. Bom, hoje eu estou bem, hoje eu estou só o ouro, posso dizer. Posso dizer que eu estou muito bem. E é aquela situação que a gente sempre falou em todas as lives, a importância em não desanimar. Porque você vai ter dias que você vai estar péssimo, você vai falar, poxa, meu, eu vou... Será que eu não vou aguentar o barco agora, meu? Será que agora cheguei na linha mesmo final? E aí essa é a importância que eu sempre falo aí nesses 14 anos aí de remédio aí, que eu falo para todo mundo, para não desanimar, porque assim, aquela nuvem ela vai passar. Uma hora ela vai passar. Às vezes demora mais, às vezes demora menos, e hoje eu estou numa fase boa. Posso dizer que eu estou bem, estou muito bem. Graças a Deus. E você, Edma, como você está? Olha, acho que se você me perguntasse da semana passada ou na retrasada seria melhor, mas eu poderia dizer que eu estou bem para ficar bem, né? Vivendo essa Páscoa entre fé e lágrimas, né? Porque saudade é algo que cutuca a gente, né? Dói um pouquinho, mas a gente vai juntando a fé e as lágrimas para a gente conseguir continuar trilhando o nosso caminho, né? E levar adiante a história de quem já se foi. A Edma foi um caso interessante, que, cara, é assim, tipo, de uma hora para outra ela dá uma doida e fala, vamos fazer uma live? Você fala, pelo amor de Deus, velho. E aí, quando ela falou, que ela falou, não queria fazer voltada para depressão, queria mais fazer voltado aí pela situação que nós estamos passando. E um dia antes, eu tinha conversado com a Edma, e aí poxa, como que eu vou conseguir conversar com a Edma, né? Porque nós estávamos falando de uma irmã nossa que está muito mal, mas com fé em Deus tá melhorando a cada dia, que é a Graziella. E aí a Edma me deu uma puta aula, né, meu, de superação, porque eu estava muito preocupado em como falar com ela, e a Edma começou a Edma, literalmente, ela mostrou toda a fé que ela não está na igreja por brincadeira. Ela me mostrou literalmente assim no que ela acredita, no que ela prega, no que ela vive. E ali eu falei assim, poxa, cara, nós podíamos chamar a Edma. Aí, cara, ficou assim, será que ela está preparada? Eu falei, tá, pode ter certeza que ela tá. Porque literalmente ela vive aquilo que ela está pregando. Não é aquela situação que eu estou levando a palavra de Deus, mas na hora que aperta para o meu lado, nem vem falar comigo. E aí, pelo visto, o cara conversou com ela e de prontidão ela aceitou. Então, assim, isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Isso é levar o Cristo ressuscitado e acreditar naquilo, Edna. Parabéns mesmo. E pensando assim, né, para aquelas pessoas que não sabem, né, Edma, se você puder
se você puder e quiser falar, lógico, né? A Edma, ela perdeu a mãe dela semana passada, já deu 7 dias? 13 dias. 15 dias? 13. 13 dias. E assim, a gente cresceu na casa da Edma, então Dona Maria era uma amigaça nossa, porque a gente, além de... Eu vivia na casa dela e eu morava em cima da casa dela, então a gente tinha o contato diário, né? Eu, Edma, gritava ela lá e Dona Maria saía. Edma, limpando a casa. E aí, então, a gente teve uma relação de longuíssima duração, assim, né? Nossa amizade se estende há 30 anos. Então, foi um baque, essa é a verdade, né? E aí, se você quiser falar alguma coisa, Edna, sobre isso. Foi um baque, né? Primeiro, assim, minha mãe, todo mundo acho que tem um certo receio, né? Mas de algum jeitinho a pessoa pergunta assim: foi Covid? Né? Não foi Covid. Minha mãe não é muito cuidadosa com a saúde, minha mãe sempre foi, né? Então, assim, ela não chegou a ter suspeita de Covid durante esse ano que a gente está vivendo, não teve contato com o vírus e não foi. O que, de certa forma, independe, né, gente? Porque é uma perda. Independe se a pessoa morreu de Covid, independe se a pessoa tropeçou e caiu, bateu a cabeça, é uma perda, né? Era uma vida. Então, a minha mãe, no dia 17 de março, a minha mãe, algumas semanas antes, ela estava se queixando muito de dor de cabeça, né? Estava sentindo tontura, um cansaço exagerado, uma dor de cabeça. E aí, no dia 17 de março, a minha mãe sentiu um começo de AVC, que, de certa forma, foi até que rapidamente socorrida, né? Mas que, infelizmente, durante os 7 dias, ela lutou, assim, pela vida, bravamente, no leito de um hospital, e no último dia 23, ela foi para Deus, né? Então, o que o Danilo, não sei se isso talvez, né, que o Danilo tenha sentido assim, que eu comentava com ele, era que assim, eu nunca perguntei para Deus o porquê, né, que ele levou minha mãe agora, porque eu só penso assim que não cabe a mim, né, não cabe a mim esse tipo de pergunta, porque se eu vivo de fato a minha fé, eu acredito, quando a gente coloca as coisas na mão de Deus, a gente tem que acreditar que Ele vai fazer o melhor, né? Se a gente vive mesmo essa fé, se a gente busca essa fé, é nisso que a gente acredita. Então, no dia 23 de manhã, foi uma terça-feira, ligaram pra gente, né, para dizer que a minha mãe teve uma parada cardíaca, que eles tentaram reanimar e que, infelizmente, não havia sido possível, né? Então, assim, hoje, depois, né, de 13 dias que se passaram, a gente vai pensando e a gente vai refletindo, né, como foi essa perca, como tudo isso aconteceu, como isso foi tão rápido, né? Como que a gente não pôde fazer nada para que isso não acontecesse? E aí, desde a gente tem conversado, eu, meu pai, minha irmã, que de certa forma, até pela vivência de fé da minha mãe, Deus atendeu tudo que ela sempre comentou com a gente, né? Porque ela sempre falava assim que ela não queria cair numa doença onde ela ficasse necessitada da gente, né? Onde ela ficasse dependente. Como ela sempre gostou de ir e vir, então até o último dia ela saía, ela fazia as consultas, acupunturas, tratamentos, fisioterapia. Então ela era muito independente, como diz a nossa vizinha aqui, Dona Maria Braba, né? E aí ela sempre falava isso, né? Que ela nunca queria ser dependente, ela nunca queria dar trabalho para ninguém. E aí a gente vê que Deus é tão generoso, foi tão maravilhoso, que ele fez tudo que a vida toda ela pediu, né? Não teve dor, imaginamos que não teve sofrimento, não teve sangue, sabe? Não teve luta. A gente já perdeu, mas assim, eu entendo que foi de uma forma, dentro de tudo que a gente está vivenciando, foi algo muito bonito, né? Porque durante um ano a gente tem visto pessoas que perdem a vida por Covid
e que você não tem oportunidade nem de fazer uma despedida, nem de fazer um enterro digno, porque ninguém pode chegar perto, né? E tudo isso, assim, a gente teve essa oportunidade. Então, se a gente vive a nossa fé, acreditando que a nossa Páscoa é ressuscitar com Cristo, a minha mãe, ela só se adiantou. A gente esperou até hoje, dia 4 de abril. Mas a minha mãe viveu a Páscoa no dia 23 de março. E eu completo com isso, né, amiga, que é a questão de... hoje o padre Fábio de Mello falou isso na missa, né? Tira a parte egoísta da nossa vida, tira a nossa parte egoísta como ser humano e coloque a parte que ela foi para o que a gente almeja no futuro. E o nosso lugar é o céu, é o que a gente tenta, é o que a gente busca. E ela antecipou isso e virou nossa intercessora lá, porque se a gente pensar que ela já atingiu o céu ou que ela está com Cristo, ela vai interceder por nós. Então, tirando aquela parte egoísta da vida, que cristãos seríamos nós se nesse momento deixássemos de crer ou que questionássemos a Deus, né? Porque eu tenho refletido muito sobre isso, né? É muito fácil a gente ser cristão quando está tudo bem. É muito fácil a gente sair proclamando Deus me ama, Deus me ama, Deus te ama, que eu acredito em Deus quando está tudo bem. E quando, na verdade, a nossa fé é provada no fogo. A nossa fé é provada ali na dificuldade. A nossa fé é provada na perda, né? Então, é difícil, porque é uma tristeza, e é uma tristeza mesmo. Ninguém está te dizendo que não tem que ficar triste, que não tem que sentir falta. Tem que viver todo esse luto mesmo, porque é muito triste. Mas é aí que a nossa fé é tentada e é provada, né? É aí que eu vejo que, assim, em que você acredita? Em quem você acredita? Né? Em quem você confia? E aí eu jogo essa pergunta para a gente. Em quem você confia, Edna? Em quem você confia, Dani? Pode começar, Dani. Meu vídeo pausou. Brincadeira. Não, mas a gente está te ouvindo. Brincadeira. Então, vou voltar na Edma de novo. Por quê? Aquilo ali foi algo tão surreal que eu vivi conversando com a Edma, que assim, eu tô... a última live que a gente tinha feito, eu falei o quanto que eu estava bem chateado, porque tinha acontecido algo bem menor do que o que aconteceu com a Edma. E eu fiquei bastante abalado. E eu lembro que veio bastante pessoas, assim, pessoas que nem é de caminhada mesmo, e falaram assim, poxa, Danilo, crê em Deus, cara, que cristão é você? E aquilo ali eu fiquei bastante chateado, eu fiquei bastante com vergonha de Deus. Essa que é a palavra que eu falei, poxa, quanto que eu levei a palavra de Deus para tanta gente, e quando eu precisei mais, assim, que eu senti que eu mais precisei, eu dei uma fraquejada boa, né? E aquilo ali, aí depois eu conversando com a Edna, na hora que ela falando lá, não, eu nunca questionei Deus, não, eu nunca... Eu falei assim, rapaz, mano, parece que era tipo assim, para falar assim, vou te deixar mais para baixo ainda, eu vou te deixar com mais vergonha ainda, porque eu passei por uma situação bem pior do que a sua, e tô aí, ó, tô firme e forte. Então, assim, hoje é aprender com essas coisas, o quanto que Deus fala conosco todos os dias. Então, Deus falou muito comigo através da Edma ali para assim, não desanima que eu tô contigo. Não desanima que sua esperança tem que ser em mim. Sua esperança tem que estar em mim, independente do que acontecer, em quem acontecer, com quem acontecer, sua esperança tem que estar em mim. E Deus, ele é assim, ele é um Deus que ele prova. E quem tem dúvida, na leitura de ontem, ele falou bem ali na hora que ele fala para Abraão sacrificar Isaac. Ele prova, principalmente quando ele vê que ele está ficando um pouquinho de lado. Quando ele vê assim que, olha,
você não está me servindo da forma que era, não. Então, ele bota algumas provas ali que é para... Eu acredito nisso, né, gente? Pode ser que alguém discorde. Sim, Mas eu aqui acredito... é um papo aberto, gente. Assim, é um papo do que eu acredito, que você acredita. Não tem eu teoria. acredito, eu acredito muito que é ali na hora que ele fala assim, ó, ou então, é o que o Cário falou no começo, é assim, ó, eu acho que as coisas estão indo muito, muito bem para você. Está indo muito, muito bem. E quando vai muito, muito bem, você dá um passo para trás, tipo, no sentido da cruz, no sentido de Cristo. E aí, quando acontece algumas coisas chatas, faz com que você volte a Deus. Então, até de toda a história, quando acontecia alguma coisa muito ruim, aí Jerusalém ela se reunia para voltar a clamar a Deus. Então, assim, minha esperança hoje está em Deus, precisa estar em Deus, e eu preciso aumentar minha fé para sempre estar em Deus, que nem agora que eu estou proclamando agora, para ninguém, até para depois não falar, aí, ó, tava falando na live que a esperança era em Deus, e agora tá aí, ó, com medinho aí, tá aí, então, assim, eu preciso treinar minha fé, mas minha fé hoje está em Deus e precisa estar em Deus. E o tempo todo em Deus, né? E é engraçado porque são coisas diferentes, né? A gente tem falado bastante de saúde mental, a gente tem falado disso o tempo todo, mas nós somos seres humanos e a gente sabe que muitas vezes a nossa fé vai estar abalada mesmo. Nós sabemos disso o tempo todo, que nós seremos tentados da mesma forma, mas que a gente busque sempre o retornar, né? Que a gente sempre busque o regressar. Então, voltar para Deus é sempre a melhor prática que eu vejo, né? E aí eu vejo que uma coisa nesse período, aí a gente fala agora dessa doença que é o Covid, né? Nós três tivemos Covid, né? Tivemos Covid em épocas diferentes, mas nós três tivemos Covid, né? E aí eu queria ouvir vocês, como que ficou a questão da fé de vocês no momento da doença? Porque é muito... Imagina, sabe? São 3.800 pessoas morrendo por dia com a mesma doença que nós tivemos. Então, queria ouvir de vocês como foi manter a fé nesse período de Covid. Pode começar, Edna. Eu vou falar para você que o meu momento de Covid foi muito assim atípico, sabe? Quando eu tive Covid em agosto, né? E eu já tenho um probleminha de saúde crônico que se chama fibromialgia. E esse problema, o que ele causa em mim são dores musculares muito ruins, muito ruins. Parece que passou um trator em cima de mim, sabe? Parece que eu levei uma surra, é muita dor no corpo. E quando eu tive, num primeiro momento, eu nem percebi, né? Por que eu descobri que eu tive a Covid? Porque no final de semana de agosto, eu estive na casa da minha irmã, estávamos em 10 pessoas, porque minha sobrinha fez aniversário de 15 anos. Então a gente fez um bolo ali, nós, né, e a mãe dela, para a gente cantar parabéns para ela. E só tava gente de casa, da família, meu pai e minha mãe. Quando foi na segunda-feira, a minha irmã comentou comigo que ela estava em casa, em isolamento, porque ela estava com suspeita do Covid. Eu entrei em pânico, porque eu tive com ela no final de semana. Eu falei, gente, mas o que você está sentindo? Me fala o que você está sentindo, que eu preciso fazer o teste, porque eu passei o domingo inteiro na casa da minha mãe. E minha maior preocupação era, eu não posso pegar isso, porque eu não posso passar para meu pai e para minha mãe, porque são idosos. E eu também tenho 2 crianças em casa. Então, o Tobias é mais fortinho, mas o Caio tem imunidade super baixa. Então, eu pensava que eu não podia pegar porque eu estava o tempo todo com eles. Eu não podia passar isso para eles, né? E aí eu fui em Itapecerica para postar uma encomenda no correio, estava com muita dor no corpo. E aí eu aproveitei para passar na tenda e fazer o teste, porque a minha irmã estava com suspeita. Não foi porque eu estava com suspeita, sabe? E nesse dia, realmente, eu estava muito cansada, muito doída. E quando eu falo em casa que eu preciso deitar, se eu falar na minha casa que eu preciso deitar, eu preciso mesmo, porque eles sabem que eu sinto essa dor sempre.
Então, sempre me mexo muito, eu não consigo nem ficar parada, porque senão as coisas não são feitas, né? Então, esse dia eu cheguei, eu falei assim, eu preciso deitar, eu tô muito cansada. E eu deitei e dormi por 3 horas, assim, seguidas. Um apagão. E quando foi 2 dias depois, me ligaram da Secretaria da Saúde para me falar que meu teste estava positivo, para eu continuar com o isolamento, e se eu estava tomando alguma coisa para eu ir no posto, e eu fiquei em choque. Por quê? Eu fiz o teste só por causa da suspeita da minha irmã, que o dela deu negativo e o meu deu positivo. E eu só estava sentindo dor no corpo, né? Hoje eu digo assim só, mas eu só estava sentindo muita dor no corpo. E o que me deixou mais desesperada naquele momento era a possibilidade de ter contaminado os meus filhos e os meus pais. Para mim, isso foi a coisa mais difícil. Tanto que assim, o tratamento que eu fiz, além do isolamento, foi só com dipirona e com os remédios que eu já costumo tomar para dor, né? Então, na época, o meu cunhado pegou meus meninos, levou para casa dele, os 2 pequenos, e eu fiquei o restante dos dias em casa com o Rony e a Carol, o tempo inteiro de máscara, e não muito perto deles, porque a gente já estava junto os outros dias todos, né? Então, eu só tentei me afastar mais. Então, assim, no quesito de sintomas, eu não tenho nem muito assim o que falar, porque para mim, o que mais pegou para mim foi realmente o psicológico, porque eu ficava muito preocupada das pessoas com quem eu tinha estado no período em que eu estava contaminada e eu não sabia. Isso para mim foi assim o mais difícil. É tanto que quando a minha mãe adoeceu agora do AVC e tudo foi assim dentro de uma semana, foram 7 dias. Ela passou mal em casa na quarta-feira, dia 17. E no dia 23, aquilo já acabou, sabe? Eu só pensava nisso, falava, meu Deus, mas minha mãe se cuidava tanto, né? E a gente ficava tão preocupada com tudo isso. E então, para mim, eu não tive medo por mim. Eu não cheguei a ter medo pela minha vida, mas eu temi muito pelas pessoas que estavam ao meu lado. Então, hoje, quando eu vejo assim algum amigo, alguém me falando que está com Covid, ou quando a gente ouve uma notícia de que perdeu alguém com Covid, isso me dói muito, porque eu fico pensando na dor de quem se foi com esse mal, na dor de quem ficou e de quem ainda de repente ficou doente por causa disso, sabe? É doloroso, a gente está vivendo dias muito dolorosos. Então, eu acho assim, se a gente não consegue se sentir, se a gente não se sentir mal com esse momento em que todo mundo está vivendo, cara, a gente não tem coração e a gente já morreu. Aí você já pode até pular o fato assim da fé, porque se a gente não consegue se entristecer com tudo que todo mundo está vivendo, quase todos os dias a gente tem uma notícia de que alguém se foi. Às vezes a gente escreve 2, 3. Tá desligado seu microfone. Tá desligado seu microfone. Todo dia a gente tem notícia de alguém que contraiu o vírus. Todo dia. Todo dia você vezes, sabe de alguém novo que está com vírus. Então você já. E às vezes, assim, quase todo dia você manda uma mensagem de meus sentimentos para alguém. Meu, que tempos que a gente está vivendo, né? Então, assim, minha experiência com o Covid, ela só foi, assim, de um temor muito grande pelas pessoas que estavam no campo. E até hoje, eu lamento todos os dias por alguém que está infectado ou por alguém que esteve, ou eu celebro com alguém que se recuperou e voltou para casa. Não se passa mais um dia sem que a gente fale sobre isso ou viva isso com alguém do nosso, né? Não fale isso, né, com alguém do nosso convívio, mesmo que à distância. E você, Danilo? Quando eu peguei, eu fiquei igual a Edma também. Eu não fiquei assim, sintomas mesmo, eu só tinha ardência no nariz, eu só tinha um pouco de ardência no nariz e perdi o paladar, perdi o olfato e o paladar, só. Mas o psicológico falou alto, e bem alto mesmo. Porque quem já sofre dessas depressão, pânico, esses negócios, os pensamentos de morte é muito constante na nossa vida. É muito, assim, tanto para nós, como a Edma falou, quanto para quem está próximo. Então, assim, cada espirro que Gigi dava, cada tossida que Patrícia dava,
Nossa, era muito, muito ruim. E cada respirada mais funda que eu dava também, meu Deus do céu, para mim já pronto. Será que é agora que vai começar a faltar ar? Será que. E aí, a falta de informação também, isso daí era muito ruim. Tinha gente que falava. Eu lembro que o Olavo é um técnico que trabalhava comigo. Ele não é médico, não é enfermeiro, nem nada. Só que ele me tranquilizava muito, porque ele falava assim, Danilo, você pode ficar tranquilo, porque os primeiros dias já passaram. Os primeiros dias que você vai ver como que seu corpo vai agir. Mas tinha pessoas da área da saúde mesmo que pegavam e falavam assim, não, não cai essa não, não cai nessa não. Pode ser que você tá bom hoje e amanhã você tá péssimo. Eu falava assim, meu, é desnecessário esse tipo de Que comentário. situação, que É muito comentário. desnecessário. Gente, a pessoa, assim, você pode ter a melhor teoria do mundo, mas não faz esse comentário para alguém que está com Covid. Tipo assim, foca nessa parte que, não, você já combateu o vírus, pode ficar tranquilo. Deus que me livre agora, se a pessoa piorar, é outra coisa. Mas, assim, não fala para uma pessoa, principalmente uma pessoa que sofre por alguma coisa de depressão. Porque cada vez que alguém me falava isso, pronto, aí já, meu Deus do céu, hoje eu estou bem, então amanhã pode ser que eu não esteja. Então, foi a parte psicológica. Tanto que teve um dia que eu acordei de madrugada, para mim eu estava passando mal. Para mim eu estava com falta de ar. Eu tinha certeza que eu estava, acordei Patrícia. Paty, ela assim. Meu, Patrícia, eu acho que os 15 dias que eu fiquei, ela ficou os 15 dias de prontidão. De prontidão. Porque assim, ó, sem mentira nenhuma, se eu fizesse assim, ó, Paty lá do outro quarto já falava, Danta, tudo bem? Eu falava, eita, veja, podia ser a hora que fosse. Podia ser a hora da manhã que fosse. Se ela, tipo assim, eu abri a porta para ir no banheiro, ela já estava assim, ó, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Então, assim, é a importância também, né, de você ter pessoas boas próximo que você pode contar. Mas, para mim, a parte psicológica foi muito, muito pior do que a parte física. Só que hoje, com esse negócio da variante, tudo, hoje me preocupa agora de pegar de novo. Agora, tipo, e assim, quem tem esses problemas nossos aí, essas loucuras nossas também, a gente precisa trabalhar muito, que nem tem gente que fala assim, fica aí falando que está com medo, mas vive andando de bicicleta. Gente, se você não ocupar a cabeça com alguma coisa, tipo assim, parece que você está segurando o seu corpo com alguma coisa, a ponto que qualquer hora você vai perder o controle e vai cambalhotar tudo. Então, por isso que, assim, eu sempre... fulano de tal tá muito mal, tudo. Lógico que a gente sente tudo, mas, primeiramente, eu tento manter minha cabeça no lugar, manter minha cabeça bem, para falar assim, poxa, eu não posso perder o equilíbrio, porque dá medo de, literalmente, chegar ao ponto de falar assim, eu não vou sair de casa. Não vou sair de casa. Então, assim, por isso que eu pego, eu saio, eu ando de bicicleta, lógico que o máximo de precaução, mas eu tenho medo de chegar a um ponto de falar assim, ó, eu não vou sair de casa porque eu travei alguma coisa do tipo. Tá mudo o seu corpo. Isso traz muito assim, quando eu peguei Covid, foi igual a Edma, assim, eu fui em otorrino para fazer um exame, eu só fui lá para ver se a médica achava que eu tinha que operar da amígdala, essa era a verdade. Falei assim, vou lá para ver, porque minha garganta sempre inflama, então eu vou para ver se eu preciso operar da amígdala. Aí quando eu cheguei no hospital, era um sábado, aí a médica falou assim, mas parece que sua garganta já está começando a inflamar de novo, então vamos fazer o teste do Covid, né, por desencargo. Aí eu falei, beleza, fui fazer. Super assim, desencargo total, tanto que estava em casa, numa boa. Aí no dia seguinte saiu o resultado positivo. Na hora que eu olhei, assim, eu olhei a parte de não reagente, mas era a referência. Então, eu olhei e falei, beleza, não tô. Quando eu olhei de novo, eu falei, caraca, ferrou. Para não falar outra coisa, ferrou. E aí eu já me tranquei no quarto, eu falei assim, Beto, tô com Covid. Eu falei pro meu irmão, eu vou trancar a porta aqui, e aí amanhã eu aviso meus pais. Isso era meia-noite quando eu vi o resultado. Aí no dia seguinte, quando meu pai acordou para ir trabalhar, eu falei, olha, tô com Covid e tal. Aí meu pai,
Não, mas eu também tô com a garganta raspando, gente. Dá um medo. Dá um medo, porque a gente não tem, realmente, eu não tinha medo por mim. Eu não tinha, O sabe? Mas coração chega, vai na boca nessa hora, né? quando meu pai falou, tô com a garganta raspando, eu falei, é Covid na certa. E aí, com o passar dos dias, ele ficou tão mal, tão mal, tão mal. Ele passou a dormir comigo. E ele tão mal, assim, eu fui para o hospital, levei ele para o hospital um dia. Gente, ali sim eu vi o Covid. Parece que eu vi o Covid, porque eu fiquei com ele numa sala de medicação, com todo mundo com Covid ao meu redor, todo mundo tossindo na minha cara, aquele tosse. Ali, se eu não tivesse Covid, ali naquele momento eu teria, porque. E aí, quando o médico falou, olha, ele vai ter que ficar internado, e não tinha leito de UTI para ele. E aí eles tentaram 5 hospitais diferentes e não tinha vaga. Aí que você vê, é ali que você vê a morte chegando do seu lado e você fala, tá aqui, tá em casa a morte. Parece aquelas coisas que parece até ser uma piada, né? Quando a morte bate na sua porta e fala, cheguei, e aí você tenta correr da morte, era assim, sabe? E aí, quando o médico fala que não tinha vaga e tal, e voltamos para casa, o médico falou, não, a gente vai tratar de casa. Eu lembro que eu levantava à noite para ver se meu pai estava respirando. E aí depois, dias depois, quando minha mãe falou, eu também tô, e fez o exame, deu, aí que a coisa ficou feia, porque minha mãe ficou muito pior do que meu pai. Então, eu já achava que meu pai estava ruim, minha mãe ficou pior. Mas, ao mesmo tempo, é o que Dani falou. O que me segurou em tudo isso foi estar com a cabeça boa. Quando você está com a cabeça boa, quando você está otimista, por pior que seja a situação, você consegue lidar com ela. E eu posso dizer que ali eu estava com a cabeça muito boa. E as pessoas que estavam de fora estavam desesperadas, me mandando mensagem, sua mãe, como tá? Parece que a voz dela, ela não tá bem, leva para o hospital. E eu assim, calma, gente, calma. Eu tô aqui, eu tô controlando, eu tô vendo. Eu não sou inconsequente se eu ver que minha mãe tá mal e não vou levar ela para o hospital. É que nesse momento estamos controlando. E isso foi o que me deu força para levá-los para o hospital, para ajudá-los a dar remédio, para ficar olhando ali a saturação, para eu ficar bem, porque eu também estava com Covid, né? Então, além de você ter que cuidar dos que estão piores que você também está com Covid. Então, eu senti um cansaço, assim, uma dor nas pernas. Tinha dia que, se eu pudesse, eu ficava só dormindo, mas tinha que ficar acordada, tinha que ficar bem para eles. Então, isso que o Dani falou é assim, manter a cabeça boa. Sem isso, esquece. Se isso tivesse acontecido no período que eu fiquei mal da minha síndrome lá, que eu fiquei com crise de ansiedade, juro, eu teria surtado. Teria tido um treco, porque é pavoroso você estar em hospital vendo aquelas cenas das pessoas todas morrendo aos poucos ali e você não poder fazer nada, porque essa é a verdade. A gente não podia fazer nada. Mas quando você está com a cabeça boa, você consegue dar uma palavra de conforto para uma pessoa, você pode trazer uma palavra de sabedoria para uma pessoa, você pode trazer uma palavra de fé para a pessoa. E eu tenho certeza que isso faz grande diferença. E fazer um exercício físico para mim foi fundamental. Então eu fiquei fazendo exercício físico no quarto. Fazia exercício físico no quarto, que suava, cansava. Claro que eu não tive problema no pulmão. Quem tem problema no pulmão não pode fazer esforço, não deve fazer esforço, porque está lutando para respirar. No meu caso, que eu não tive, no seu caso, que você não teve, Danilo, que não teve problema no pulmão, o exercício físico é fundamental. É fundamental. E aí, com tudo isso que aconteceu com a sua mãe, com a história da Grazi acabou comigo. Então, eu estava com a cabeça muito boa, e de repente a minha fé deu uma balada no momento que eu soube da Grazi, né? Eu fiquei muito pensativa, mas
Deus me inspirou, sabe? Eu tive pessoas, até que não eram da igreja, mas que me trouxeram palavras de Deus. Acho que Deus falou por mim através dessas pessoas. E aí, uma das coisas que as pessoas falaram para mim que depois traduziu, que você tem que ficar com a sua energia alta. E hoje o Padre Fábio de Mello falou, pessoas precisam ser otimistas, pessoas que são tocadas pelo Espírito Santo são pessoas otimistas. Quem deixa a gente pessimista é o diabo. Então, apesar de tudo que a gente está vivendo, a gente precisa ser otimista. A gente precisa acreditar nesse Deus que a gente pregou tanto tempo. Aquele Deus que a gente pregou nos TLCs, nos ECCs, aquele Deus. A gente precisa ser otimista agora. Então, voltou, assim, sabe? Minha fé, assim, com força de que a gente, nesse momento, precisa ser otimista. E que ninguém morre de véspera. Eu acredito muito nisso, gente. Assim, não sei vocês, mas eu acredito assim. Você vai no dia que você estiver aqui. Mas enquanto você está aqui, você tem que cavar para estar no céu, né? É isso que eu acredito. Então, o que vocês trazem assim para aquelas pessoas que perderam alguém, para aquelas pessoas que estão lutando, para aquelas pessoas que estão sofrendo sozinhas, assim? O que vocês trazem de palavras para elas? Olha, eu queria até complementar o que você estava falando, né? Porque eu falava assim, quando isso tudo aconteceu, né? A gente já estava vivendo um tempo muito sofrido e reflexivo, né? Que foi a Quaresma. A Quaresma, para quem vive a fé, ela já é um momento de reflexão, de oração, de penitência. É onde você já tem mesmo que buscar uma intimidade com Deus, né? E às vezes a gente pensa que viver a fé são só dias felizes, né? Mas a gente sabe que infelizmente não é isso. Porque se a gente busca na palavra, né, tem vários momentos onde Jesus ele diz assim para os discípulos: você quer me seguir? Toma sua cruz e me segue. Então, até a morte de cruz. A gente segue um Deus que nos ama de tal forma que ele sofre por amor. E por que a gente acha que a gente vai viver só no mar de rosas e as mil maravilhas, né? Então, uma coisa que para mim foi muito difícil é que quando eu não, assim, a primeira noite, só a primeira noite que eu pude passar com minha mãe no hospital, porque ela ainda estava no quarto e estava assim com o mínimo de consciência. E aí é onde eu vi assim que minha mãe, ela foi mãe mesmo assim até o fim. Minha mãe ficou horas apagada e quando ela tentou falar algumas palavras comigo, ela estava falando com a língua super enrolada, ela me pediu água. Isso era de madrugada. Eu estava com muito medo dela beber essa água, porque ela estava o tempo todo deitada, ela não tinha força para se manter sentada. Aí perguntei para a enfermeira se eu podia dar, ela se apoiou no meu braço para conseguir beber esse copo de água. E ela até ri, que eu fiquei assim igual criança, sabe? Quando bebe leite, a gente espera rotar. Então, tipo, minha mãe bebeu um copo descartável de água assim, num golão, porque ela estava realmente com muita vontade. Ela deu um arrotão, eu respirei aliviado. Opa, não empalou, né? E aí ela deitou de novo. Ela perguntou como estava o Rony, ela perguntou como estavam as crianças. E eu falei para ela assim, mãe, se a senhora tiver tudo bem, pode dormir, porque tá tarde, eu tô aqui do lado da senhora. Aí ela falou assim, tá tarde? Eu falei, tá, já é madrugada. Aí ela falou, tarde quanto? Mas ela tá falando bem enrolado, né? Tarde quanto? Eu falei, 15 para as 2. Aí ela tava de olho fechado, ela falou, e você não dorme, não? Eu falei, meu Deus. Se isso aqui não é um amor de mãe mesmo, e presença de Deus, nada mais é, sabe? Porque ela estava mal, precisando de cuidado, e na hora que eu falei, ela falou, e você não dorme, não? Né? E eu lembro que quando ela precisou ser entubada, que foi no outro dia, né, na quinta-feira de manhã, e aí eu fui falando com as pessoas e pedindo esse auxílio de oração, né? Todos os dias, quando eu esperava ali o boletim para dar notícia das pessoas, eu queria só mandar uma mensagem otimista, né?
E aí eu pedi para Deus, assim, me ajuda, assim, eu me senti otimista, porque eu quero me sentir otimista também para passar isso para as pessoas, né? E uma reflexão que eu tive foi, a gente está vivendo a quaresma aos pés da cruz, com Jesus. Sabe quando a gente vê no filme, lá no Calvário, toda aquela multidão ali, nos pés da cruz? Falei, a gente está lá. E quando chegar o momento em que ele for traspassado ali ao lado e jorrar água e sangue, isso vai lavar a gente. E a gente vai vencer junto com ele, né? Então, da maneira que as coisas aconteceram também, né, dentro de tudo que eu falei assim antes, né, foi isso que aconteceu, né? Jesus jorrou seu sangue e água, né? Era necessário para ela nesse momento, né? Porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? A minha mãe tinha até um dizer assim, que ela fala assim, Deus sabe o que faz, a gente não sabe o que fala, né? Porque a gente quer muito, a gente pede muito, mas a gente precisa saber aceitar aquilo que ele escolhe para a gente também, né? Então, assim, é muito necessário a gente ser otimista e é muito necessário a gente acreditar que Deus faz o melhor para a gente. Não é o que a gente quer, não é o que a gente pede, não é o que a gente escolhe. Mas se você tiver fé, ele faz exatamente aquilo que te convém, aquilo que você necessita naquele momento. Então, eu tive. Ser otimista não é rir à toa, tô rindo à toa o tempo todo. Não, a gente vai passar por tristezas, a gente vai passar por momentos que a gente vai querer ficar só a gente, tá tudo bem. O que a gente diz otimista é a confiança no amanhã. Né? Isso mesmo. Quando você é otimista, você acredita que vai vir coisa boa, que vão vir tempos melhores, que seu lugar é o céu. Isso é ser otimista. Não quer dizer que, então tá bom, agora minha mãe morreu, eu tenho que ficar sempre rindo. De jeito nenhum. Você tem que viver o seu luto e você vai chorar até você cansar de chorar. Exatamente. Então, assim, eu tô conformada, eu tô acreditando mesmo nessa fé, eu tô. Mas se eu falar para você que eu tô rindo à toa todo dia, é mentira. Eu tenho fé no meio das lágrimas. Eu tenho fé no meio da dor. Então, às vezes, eu seguro as minhas lágrimas para poder acolher as do meu pai. E quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, aí as minhas saem também, entendeu? Porque a gente está assim, se apoiando, se cuidando um do outro, da maneira que ela faria também, né? E é assim que a gente vai seguindo. E o Padre Fábio falou uma coisa hoje que é muito forte, né? Que quando você crê, quando você crê em Jesus é acreditar nas pegadas da sua ausência. Então, é assim, você não vai ver Jesus aqui na sua frente, você muitas vezes não vai ver milagres, muitas vezes você não vai ver resposta para a sua pergunta e você vai crer nas pegadas da sua ausência. E mesmo assim você vai crer. É isso. As mensagens que eu queria estar deixando, tem um provérbio, que até eu estava conversando com o Padre Everton esses dias, que ela fala assim, muitas são a vontade dos homens, mas é a vontade de Deus que prevalece. Que, resumindo, eu vi uma frase muito legal esses dias, que é a mesma frase, só que no modo popular, dizendo assim, Senhor, que nossos planos estejam batendo. Todo dia eu acordo pensando que nossos planos estejam batendo. Porém, se não bater, que prevaleça a sua vontade e não a minha. Então, assim, muitas são a vontade do homem, mas é a de Deus que sempre vai prevalecer. Então, é a gente sempre torcer para que nossos planos estejam batendo. Mas se não bater, que prevaleça a vontade de Deus. Então, essa é uma frase muito bacana. A outra também que eu me apego muito é que muitas mães estão enterrando seus filhos nesse momento, né? Muitas mesmo. E aí começa a entrar o porquê. Tem uma leitura bíblica também. A Bíblia ela tem resposta para tudo. Só basta a gente ler e acreditar. Que só ler também não adianta. Ela fala assim que quando Deus ama muito, muito, muito uma pessoa, ele prefere tirar antecipadamente essa pessoa do mundo para ela não se corromper com o mundo. Então, ela prefere tirar antecipadamente. Falar, eu gosto tanto de você que ali já não é mais lugar para você. Já não cabe mais você ali. Você já está num grau
Você já está num grau muito mais elevado e eu não quero que você se corrompa. E aí ele acaba que recolhendo essa pessoa. Então, essas duas frases, para mim, assim, é o que eu tô tentando levar para as pessoas e fazer com que elas entendam, né, que o não temas da Bíblia dizem que ela tem 365 vezes. Dizem os estudiosos. Dizem que ela cada aparece... dia do ano. Dizem que um para cada dia do ano. Para todo dia você acordar e falar assim, ó, não tema. Poxa, Deus, mas aconteceu uma tragédia. Não tema. Poxa, mas meu pai morreu. Não tema. Não, tipo assim, se você crê mesmo, meu, essa vida é muito rápida. O que é comparado é ele querendo quase que empurrar dentro da nossa cabeça que assim é um nada, 50, 100 anos aqui na Terra comparado à eternidade. Então ele quer dizer assim, não tema. Tipo assim, mas você não tem noção, Deus, o que eu estou passando? Não tema, fica tranquilo. Para quando chegar lá no céu, ele fala assim, você está entendendo por que eu falei para você não temer? Aí sua mãe aí, miserável. E aí seu parente aí, seu cabeçudo. Então é o que eu estou... são leituras assim que me agrada bastante e eu queria compartilhar com todos. Não, e complemento com isso, quando você fala isso, e aí isso é uma visão minha, tá, gente? Não estou falando respeito completamente o que as pessoas creem, como que as pessoas creem em Deus, como que as pessoas cultuam Deus. Mas na minha visão, quando você fala isso, vai de encontro com o que eu acredito, por isso que eu não faço promessa. Promessa, para mim, eu acho que é uma coisa tão perigosa de fé, porque assim, eu faço uma promessa para Deus, e se Deus não cumprir? Aí eu não creio mais em Deus? Então, a promessa é uma barganha que você faz com Deus, e se Deus realizar, você cumpre. Então, olha, se fizer isso, eu vou para Aparecida, se fizer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Mas, e se não fizer? E se não fizer, então, eu não faço promessa. Muita gente se decepciona com Deus por causa de pregações erradas ou por causa de pedidos errados. Pois é. Exato. É o que você falou, que a nossa vontade como que você falou? Que as nossas vontades se confrontem, mas que a sua prevaleça, né? Que a vontade de Deus sempre prevaleça. Então, quando você faz uma promessa para Deus para pedir a cura de alguém, quando você faz a promessa para pedir que alguém sobreviva, que a gente tal, eu tenho um temor que se Deus não cumpriu, então ele não cumpriu o acordo, quando na verdade ele é soberano. Então, se for para ser da vontade, que seja dele, que não seja minha. Isso mesmo. Mas eu vou precisar confiar. E a promessa é arriscado, eu acho. Então, novamente eu digo, respeito quem faça. Não quer dizer que eu não acredite em milagres, muito pelo contrário. Eu acho que Deus já provou tantas vezes para mim o quanto que ele é o Deus de milagres. Se eu contar, a gente faz uma live só de milagres que aconteceram aqui na minha vida. E não quer dizer que eu não acredite em milagres e não quer dizer que eu não acredite em intercessão. Então, quando você intercede pelo outro, eu acredito que possa tocar o coração de Deus e Deus mudar de rota, mas Deus é Deus. Eu acredito que Deus é Deus e ele vai fazer o que ele quiser. Mas, apesar de eu acreditar no milagre, acreditar no poder da intercessão, acreditar que Deus pode ressuscitar mortos, eu quero deixar nas mãos dele. Então, por isso que eu não faço promessa. Então, nesse momento que a gente está vivendo, com tanta gente falando, peço a Deus pelo meu filho, pelo meu amigo, pelo meu irmão, e ao tempo todo, o que eu tenho colocado na minha mente é que seja feita a vontade de Deus e que eu tenha sabedoria de aceitá-la. Deus quiser fazer um milagre, ele vai fazer, e a gente vai proclamar todas as vitórias. Se Deus quiser levar a pessoa já cumpriu, não tem mais o que cumprir na Terra.
Eu não acredito que eu sou privilegiada por ter sobrevivido, muito pelo contrário, eu acho que Deus botou a mão e falou, calma, você ainda tem algumas coisas ali para cumprir sua missão ali na Terra, então Penso fica mesmo. Você ainda tem que aprender um pouquinho mais. Calma aí. bem, você precisa ainda fazer alguma coisinha a mais aqui na Terra, eu vou te dar uma nova oportunidade, é isso que eu acredito. Então, para a gente finalizar, né, para que a gente consiga finalizar dentro do prazo, eu queria que vocês falassem uma palavra de conforto final, né? O que vocês deixam para essas pessoas hoje, não só para quem está com Covid, quem não está, quem está buscando, para nós cristãos, sabe? Porque hoje foi uma live para nós cristãos, né? Respeito quem não tem religião, quem não acredita, mas hoje essa live foi para nós cristãos. Então, como cristão, queria que vocês deixassem uma mensagem para outros cristãos. Eu queria usar a frase bíblica, como eu tinha falado lá das 365 vezes que fala na Bíblia, de não temas, e até pegando um gancho do que a Edma tinha comentado anteriormente, que ela fala assim, que toma sua cruz, que quem prometeu só coisas boas não foi Cristo. Então, vamos se policiar um pouco nisso daí. Não, porque eu estou tendo muita prosperidade. Tudo na minha vida dá certo. Cuidado que não foi bem isso que ele pregou. Então, eu quero finalizar com a frase que ele fala também, voltada para essa parte de não temas, ele ainda fala assim, que eu venci o mundo. Então, é a gente crer nesse não temas dele, que a gente possa acolher e que a gente possa enfrentar o vírus, que a gente possa não desanimar, principalmente pelos problemas psicológicos, tudo. Vamos crer que Deus sempre tem o melhor para nós. Não é a primeira pandemia que o mundo passa, mas ela não crer, não temer. Então, que essa que fique a palavra aí para todos e aquelas pessoas que estão com as suas pessoas internadas, tudo, crer que Deus sempre tem o melhor para nós. E eu queria falar sobre os milagres, né? Às vezes a gente pensa que milagre é algo mirabolante, que a gente tem que ver, tem que fazer pim-pim, isso não é milagre, isso é mágica e não existe, né? Então, os milagres, eles estão nas pequenas coisas. É num novo dia, é na oportunidade de respirar, é no olhar para o lado e ver o irmão. É isso. O milagre, ele se dá a cada dia, em cada situação. E se você me der um minutinho, eu queria cantar um refrão bem pequenininho. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. E assim a gente acredita que a última palavra é dele e o que ele fizer, minha gente, é bom, é agradável. Ótimo, e que a gente também possa sempre se sensibilizar pela dor do outro, né? Que se a gente não sair mais sensível dessa doença, não serviu de nada. Não serviu exatamente de nada essa doença. É verdade. Exato. E aí eu queria... mais para baixo, mais pai. E aí eu queria... Abaixa mais, só fazer te vendo aqui. E eu queria finalizar essa live, né? Agradecendo a todos que oraram pela minha família. Como eu digo, a gente teve uma nova oportunidade, a gente não teve um privilégio. Então, queria, em nome da minha família, agradecer a todos
e dar esperança para todos, né? Eu sei que muitos perderam seus pais, muitos nesse momento não podem ter essa oportunidade, mas para aqueles que ainda têm oportunidade, não perca. Não perca essa oportunidade de abraçar os seus pais, estar com seus pais, e que a gente teve uma outra oportunidade para ser melhor. Então, que possamos ser melhores. Então, eu queria mandar um beijo para todo mundo, agradecê-los pela participação na live. E um beijo para você, Edma. Um beijo para Obrigado. Edma, em nome de toda a nossa família aqui, eu, Patrícia, Gigi, sentimos muito, de coração mesmo, viu? Gratidão, amigos. Obrigada por tudo. Deus Vocês são meus anjos. em Fortaleza, né? Porque essa perda não se recupera, mas Deus é o Pai de todos nós, sabemos até onde vamos chegar. Deus te abençoe, filho. É verdade. Pela vida. Eu falei, Nino, a gente hoje viveu a ressurreição de Cristo, né? E minha mãe se adiantou só um pouquinho, né? Ela, dia 23, ela já ressuscitou com Cristo, né? E a gente aguarda aí o nosso dia, vivendo a fé um dia de cada vez. E como dizia aquela música que a gente cantou tanto no TLC, o meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar, então que a gente possa trazer isso no nosso coração. Um Amém. beijo, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Ligar depois, tá? Tá Beijo. bom. Beijo, tchau.